por que que um foi VSC, por que que o outro foi safety car, né? Por que não o abandono do virtual, por que no abandono do Ocon foi virtual safety car, por que no abandono do Antonelli foi safety car total, né? Por que no abandono de um foi virtual e no outro foi total? Tivemos uma situação ali em que quando o Ocon encostou, ele encostou no pé da subida. E aí tinha uma agulha para recolher ali logo depois da tosa, você puxa o carro e beleza. O Antonelli foi quebrar um pouco mais lá para cima. Então tiveram que acionar o tratorzinho para entrar um veículo de resgate na pista, demora mais tempo, etc. Precisa juntar o pelotão e o pelotão foi juntado. Então, assim, isso não é bruxaria, etc. O critério é bem objetivo. Vamos precisar do trator? Vai precisar entrar? Tá longe, não vai dar para descer com esse carro 300 metros morro abaixo, né? Porque o carro embala também, né? Tem essas coisas todas. Então, parou lá fica, a gente vai lá e resgata. Então, esse foi o critério aí para o acionamento do safety car. E aí, quem podia parar, parou. Quem não podia, ficou. Aston Martin e Sauber pararam e colocaram pneus. Também perguntaram para a gente na transmissão. Oh, meu Deus, mas por que isso? Vamos lembrar que existem pneus disponíveis. Tem um tanto de pneus para usar no final de semana que a Pirelli entrega. Eu ainda falei besteira na transmissão, quero retificar. Antigamente, até uns 2, 3 anos atrás, a Pirelli falava: ô McLaren, quantos jogos de pneus você vai querer de duro, macio e médio, levando em consideração que você sabe quantos pneus são? Eu acho que são 13 jogos de pneus. Tá? Já falo aqui porque eu peguei esse slide. A McLaren dizia, para o Piastri é tanto, para o Norris é tanto, cada um tinha sua distribuição. O Ferrari, ou a Red Bull, o Sauber, o Williams, o Racing Bulls, o Aston Martin, né? E vinha a relação e saía uma arte, inclusive, falando quem tem o quê. Hoje ela fala quem tem o quê, mas é padrão para todo mundo. Inclusive, eu fui pegar no site para mostrar para vocês. Deixa eu ver se esse é o slide, tá? Só que tá tão pequeno que eu não consigo ler. Espera que eu vou pegar de novo. Tires available. Não adianta nada eu botar na tela e não conseguir ler para vocês, né? Exatamente o que tá aí para vocês é o que tá para mim agora, só que eu tô lendo em outro lugar. Os pilotos receberão 2 sets de duros, marca branca, 3 sets de médio, que é a fita amarela, e 8 sets de macios. Também receberão o verde intermediário e o azul full wets, né? Caso eles sejam necessários, caso chegue a chover. Então são, repetindo, 2 sets de duro, 3 sets de médio e 8 sets de macios. Mas, ADM, por que 8 sets de macios? Por causa da classificação. Na classificação, você tende a usar os macios porque eles são os pneus de mais alto desempenho e menor vida. Então, você usa ali para 3, 4 voltas no couro e eles acabam rápido. Chega em um momento ali da corrida em que a Aston Martin não parou seus pilotos porque ela falou, vamos segurar aqui. E aí, como é que foi? O Leclerc, desculpa. O Leclerc não parou no segundo safety car porque não tinha pneus à disposição. Já a Sauber com o Bortoleto não tinha pneus novos à disposição, mas preferiu tirar os duros e colocar médios, que ele já tinha usado na primeira. Eles falaram, bom, agora o carro está mais leve, 10 voltas por... Vamos com esses aqui, porque na média aqui dos dados que a gente tem, acho que a gente vai ter mais desempenho. Tá? Então não é porque a equipe é pequena, porque a equipe é pobre, que está devendo para a Pirelli, não é nada disso. Os dados são objetivos. São, repetindo, que eu estou ruim de memória, 2 jogos de duros, 3 sets de médios, que é o amarelo, e 8 sets de macios. Então a gente tem procurado colocar aquela arte da Pirelli que fala dos pneus à disposição para não ficar aquela bola dividida da transmissão oficial, que eu sei que é assim, de, por que não parou? Por que não botou? Não botou porque não tem. É muito objetivo, não tem bruxaria, não tem conspiração, não é para prejudicar, nem nada. Botou pneu velho no carro do Bortoleto, puxa vida, só porque é brasileiro. Não, era o pneu que tinha à disposição. Ou era esse, ou ficava na pista de pneus duros, velhos. Preferiu usar pneus médios, não tão desgastados, sabendo que o carro agora estava bem mais leve, que tinham passado 30 e pouco. Então é assim que funciona. E assim, chega a ser cansativo ter que ficar com essa postura de desmistificação desse monte de abobrinha. Mas
Repetindo, enquanto a gente tiver que ficar falando aqui o básico do básico, emprego teremos, na verdade. Porque quando as coisas começarem a ficar difíceis demais, talvez eu não consiga explicá-las, talvez comece a ficar difícil. Mas enquanto for assim, tá fácil. Continuando. Na largada, Verstappen não deu mole, manteve a liderança, mas ainda tinha briga, né? Hamilton, Russell, Albon com Leclerc, Hamilton de novos, Russell de velhos, porque o Russell também não parou, Albon de velhos, Leclerc de novos, não, ao contrário, Albon de novos, Leclerc de velhos, como eu falei, o Leclerc não parou, mas tinha mais uma briga, porque o Norris foi para cima do Oscar Piastri, fez a ultrapassagem, pegando a segunda posição. O Norris, que é tão criticado aí por tanta gente, foi para cima, buscou a segunda posição, um resultado favorável para ele para continuar vivo aí na briga pelo campeonato. E aí tivemos briga. Lando Norris ficou a legenda da outra. Né? O Leclerc foi para cima, foi na briga com o Albon, deu o lado de fora para o Albon tentando ultrapassar com pneus mais novos, levou a pior, e levando a pior, o Hamilton passou ele também, capitalizou, ganhou posição. Nessa, o Albon perdeu 2 posições. O Albon, que estava querendo ir para cima do sentir cheiro do pódio hoje, acabou tendo que se conformar em ficar atrás das 2 Ferraris, mas calma, que não acabou, né? Porque a Ferrari pediu para o Leclerc devolver a posição para o Albon para evitar uma punição. E aí, na sequência, depois o Hamilton passou o Leclerc, enquanto a Ferrari, como eu falei, mandou o Leclerc devolver a posição. Mas isso não tira o excelente da Williams nesta situação. Lá na ponta, Max Verstappen levou com segurança para a vitória, né? Quarta seguida em Imola, como eu tinha falado, venceu, permanece vivo. Semana que vem é Mônaco e depois tem a Espanha, em que baixa aí a diretiva técnica, em que a Red Bull deposita muitas esperanças de voltar para a briga, porque a diretiva técnica endureceria os critérios de fiscalização das asas dianteiras. E a Red Bull acha que isso vai resolver a vida dela, que ela voltará a ter um carro dominante. Não conta para ninguém, tá? Mas a Red Bull quer ter um carro dominante, significa que ela não é a 8ª força do campeonato. Não quero magoar ninguém, mas, né? A adversária da Red Bull é a McLaren. A adversária da Red Bull não é a Sauber. Isso diz muita coisa sobre o... E aí, Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro, Pierre Vacher representando a equipe no pódio, junto com eles. Este foi o resultado do Grande Prêmio da Emília-Romagna.